Humberto Neiva é assessor de programação e produtor no Espaço Itaú de Cinema em São Paulo, além de ser professor nas matérias de produção cinematográfica e distribuição e exibição na FAAP. E no bate-papo de hoje do NET Cultural, ele falará de como é feita a distribuição nas salas de cinema, também sobre as cotas de tela e o mercado cinematográfico brasileiro. Humberto Neiva, no NET Cultural. Oi, Humberto. Oi. Obrigada por receber o NET Cultural, falar um pouquinho com a gente sobre a sua experiência, sobre a sua experiência de trabalho. A gente queria saber como que funciona essa função de programador de cinema. É uma função que muita gente não conhece mesmo, né? Quer dizer, você só vai, compra o ingresso, vê o filme, acha que aquele filme baixou ali naquela sala, não sei como. Mas assim, toda sala de cinema tem um programador e esse programador é responsável da escolha dos filmes, claro, de acordo com cada perfil de público. Então, eu programo várias salas de cinema no Brasil inteiro, então eu tenho que conhecer um pouco cada público, qual o perfil daquele público, como ele se comporta, qual tipo de filme que ele está em busca. E aí, logicamente, eu tenho que ver alguns filmes. Na realidade, não dá para ver tudo porque são muitos filmes. Sim. Porque, claro, você vê através de diretor, ator, então você sabe mais ou menos um filme, qual o perfil dele e como programar. Mas tem outros que você precisa ver porque é um filme que ninguém conhece, que vem de um país estranho, que vem de um país que que não tem uma cinematografia muito consistente. Então você tem que assistir para poder colocar o filme... Ter uma ideia do que vai passar. Justamente. E aí você recebe esses filmes antes. Você Sim. acaba tendo acesso a tudo de primeira mão, tudo Claro. que sai no cinema. Sim, os filmes chegam com antecedência, logicamente. Então, assim, as distribuidoras, os filmes que têm distribuidoras, eles já têm todo um cronograma anual dos filmes que vão estrear. Sim. As grandes distribuidoras, Fox, Warner, Columbia, Paramount, né? Então Sony. Então essas todas já têm um cronograma grande, anual, e que você se adequa a essas datas. Os outros filmes que são produtores querendo distribuir, que não tem uma distribuidora, né, mesmo, aí fica uma coisa mais pessoal. Certo. A pessoa chega até ao Espaço Itaú, no caso, e nos procura e mostra o filme e a gente vê se tem interesse, se essa pessoa tem um know-how de mercado, se ele tem assessor de imprensa, assessor de marketing, porque não é só trazer o filme e colocar. Sim. As pessoas têm que saber que esse filme vai estrear. Tem que ter cabine para os jornalistas verem, para fazer crítica. Então tem todo um trabalho envolvendo o lançamento que não é só ter um filme pronto. Ele precisa de outras coisas para que seja lançado. Para que ele vá ser invejado por todos os amantes de cinema, tudo de primeira mão, né? É isso aí. A gente queria falar um pouco sobre a cota de tela no cinema. Como que funciona isso e como que ela é aplicada? Certo. A cota de tela você tem que ter um número, isso já existe há muito tempo, há muitos anos, mas agora está sendo aplicada mesmo por causa da Ancine, né, que a Ancine está de olho, está um pente fino nos cinemas para saber se você está exibindo filme brasileiro. Então a cota de tela é um número estipulado de dias que você tem que exibir filmes brasileiros em salas de cinema. Que bom! Que bom, sim, é muito bom. E aí você faz um cálculo, por exemplo, uma sala de cinema sozinha, de rua, só uma sala, ela tem direito a 28 dias de filme brasileiro por ano. Então você tem uma tabela, que ela não é proporcional, é uma tabela dada pela Ancine, e que você tem que cumprir esse número de filmes brasileiros dentro da sua sala de cinema. E a gente não pode ser ingênuo, a gente sabe que tem algumas salas que é muito difícil as pessoas assistirem filmes brasileiros. Sim. Né? Algumas cidades, algumas salas, que você tem que trabalhar de uma maneira que chame público, né, para que assista o filme brasileiro. E eu sou o maior defensor do cinema brasileiro, a gente faça todos os tipos de todos filmes. Nós, né? Mas mesmo assim é difícil, porque você sabe que às vezes você coloca um filme, você tem que pagar as contas e esse filme não dá retorno. Sim. Mas aí existem alguns mecanismos na cota de tela que você, sendo programador de várias salas, você pode emprestar dias para salas que não cumpriram um número X de dias naquele ano. Né? E tem público, então dá para você adequar. Mas a gente sabe que uma Cinemark da vida, o Cinépolis, é difícil, não pela incompetência deles, mas é porque assim, são salas que não têm esse perfil.
E que eu acho bom também penetrar nessas salas para dar uma visibilidade maior para o cinema brasileiro. A gente vê aos poucos, né? Mas está crescendo, né? Tá, aos pouquinhos a gente vê que tem mais interesse, a divulgação também está bem maior, bem então maior, vai crescendo. A gente também queria te perguntar sobre os curtas-metragens, eles têm um espaço mais nos festivais. A gente pouco vê eles nas salas de cinema e uma divulgação maior, assim. Sim. É mais festival e deu, é onde a gente vê os curtas-metragens. Você acha que tem como mudar essa cena? Eu acho que sim, e isso depende muito dos curta-metragistas, né? Quer dizer, a gente precisa criar uma associação, entre aspas, a gente já tem a ABD, etc., mas que isso seja mais efetivo. Certo. Eu participei de 2 projetos e que isso foi criado por nós, quer dizer, nós exibidores, eu e minha equipe, há um tempo atrás, chamava Curta Petrobras às 6 e Curta Petrobras no cinema. Claro, tem que ser um projeto que seja patrocinado, porque é um projeto que não vai ter necessariamente, tem que ter um custo, tem gente trabalhando. O meu diretor é um dos que foi o cabeça disso tudo, Ademar Oliveira. Então, assim, a gente queria exibir curtas-metragens. Então a gente fez um programa chamado Curta às 6, que era às 6 horas da tarde, porque é a hora que não começou a faculdade ainda, é a hora do rush, e gratuito. Certo. Eram 4 curtas-metragens ligadas a um tema, então era curto cinema, curta mulher, curta criança, curta alegria, curta, enfim, vários temas. Eu fazia a curadoria, eu corria atrás desses filmes, né, falando com cada diretor, cada produtor. E, logicamente, como era um projeto patrocinado, a gente tinha que ter nota fiscal desses diretores. E muitos não tinham. Sim. Né? Então, isso também gera uma certa dificuldade quando é um projeto. A exibição em si, para público pagante, é muito difícil você convencer um público a assistir 3, 4 curtas e pagar um ingresso por isso. Sim, sim. Né? Então, logicamente, a gente sabe que a carreira do curta-metragem é festivais, projetos especiais, exibir em lugares onde você filmou aquele determinado filme. Quer dizer, você tem que também ampliar um pouco, e agora, logicamente, a internet. Sim. Então, assim, a questão da mídia, né, que vai dar uma visibilidade, que está dando uma visibilidade maior, logicamente, a web. Então, se você tem ideias interessantes, tem curta, tem vários sites que também batalham para a exibição do curta-metragem, porque é uma experimentação, é onde você vai ser né, vai ter uma visibilidade maior, você vai ser reconhecido, você pode fazer um longa depois, mas é muito difícil mesmo comercial, porque não é um produto comercial, é um produto de experimentação. Sim. E não tem público, né? E não tem, é muito difícil. Pegando esse gancho da internet, a gente vê que cada dia mais as pessoas deixam, às vezes, de ir até o cinema e vão assistir em casa, baixa o filme e assiste. E cada vez mais isso vem crescendo. Você acha como que o mercado cinematográfico, para que ele não saia tanto de foco, como que esse mercado cinematográfico tá saindo em meio disso? Até porque a gente acabou de falar dos curtas. No curta-metragem você acaba vendo, tem vários curtas que, né, a gente conhece famosos, mas você só vê na internet, você não vê tanto. É muito difícil. Como o mercado dribla isso? Assim, a gente começa desde a época do videocassete. Sim. Né? Aí, quando você vem a questão do vídeo, se isso aí acabar ou não o cinema, aí vem a TV, a cabo, se isso vai ou não acabar o cinema. Agora esse avalanche, essa avalanche de filmes na internet. Você pode baixar o filme antes, você põe a legenda, você põe tudo. Mas existe uma coisa no cinema que é o ritual de ir ao cinema. Eu acho que essa perpetuação desse ritual, ele é isso que faz que o cinema ainda não morra. Né? De você sair de casa, se programar, de ir ao cinema, comprar sua pipoca, você compartilhar a emoção, ir na estreia, ser o primeiro a assistir em tela grande. Então tem todo esse mecanismo. Lógico que todo mundo fica muito assustado com a questão da rapidez da pirataria, etc, etc. A gente exibe filmes, às vezes, que já está na banca, na frente do espaço. Sim. Né? Eu até brinco, já está na pré-estreia da rua ali. Então, mas o ritual, esse de você estar numa sala, de compartilhar a emoção conjunta,
Não é a mesma coisa de você estar em casa, porque você toca o telefone, você atende, A qualidade não é boa. a qualidade talvez não seja boa, você tem que ser uma televisão gigantesca, aí tem o seu irmão pequenininho que fica enchendo o saco, e aí tem sua mãe que te chama, então assim, você tem facilidade de ter aquele filme, mas a emoção ela vai sendo quebrada. E é uma forma de entretenimento, eu vejo como isso, né? Uma Lógico. forma de você ir pra rua. É uma questão social mesmo, É. de você sair, cultural, de você encontrar seus amigos, sair, assistir um filme, depois vai numa balada, discute o filme, sai, vai para um jantar. Então, ele é uma continuidade da sua vida fora de casa. Né? Então, acho que Isso não isso morre, né? é difícil morrer, né? Quer dizer, é uma maneira de você dar uma relaxada, sair de casa, encontrar amigos, ir pro Que cinema. é uma delícia, né? Muito bom. Eu sou apaixonado, não posso Eu não sei se é suspeito. porque a gente é mais ou menos Do desse meio, meio, é. que a gente gosta muito, mas eu acho que todo mundo pensa Não, assim. e é uma higiene mental, assim, eu não tô falando de você só assistir filmes cults ou filmes... Não, né, de mas tudo. Às de vezes é tudo. um blockbuster que Claro, eu adoro ir pro cinema assistir um filme bem comercial, comer aquela pipoca e me emocionar, sabe? curtir, né? Isso não é... Em casa é muito difícil isso acontecer, né? Quer dizer, esse envolvimento... Essa entrega pro A filme. entrega total, né? Porque você tem vários fatores que vão te interromper ali na sua casa. Você que é da área deve ter muito disso, de você assistir um filme e ficar julgando, ou ficar colocando, vendo o que tá certo, o que tá errado. Mas às vezes eu não, E sabe assim, é bom se desligar eu já e tenho assistir. um olhar muito crítico. Então assim, eu quando na minha diversão eu não quero ver nada, assim, tá Nada ok, pra julgar, tá entendeu? ótimo. Eu quero me envolver na história, eu quero me emocionar com essa história, eu quero me divertir com essa história, eu quero rir, eu quero chorar. Eu não quero pensar tecnicamente que aquele enquadramento ou Tá bom, ou tá fora né? de foco, ou tá isso ou aquilo. Não, eu quero me emocionar. Quando eu estou trabalhando, logicamente, eu tenho que ter esse olhar mais aguçado, né? Mais Sim. olho de lince. Mas quando eu estou querendo, eu sou qualquer outro público, sabe? Assim, me dá uma pipoca Pra curtir, né? Pra ficar que eu lá, fico tranquilo. bem. Então, pra terminar, a gente quer saber de você qual que é a sua linha de filme favorita, assim? Qual é o tipo de filme que mais te agrada? Assim? Tem algum? Isso é muito difícil, mas assim, eu gosto desde o Jurassic Park, que eu adoro, é o blockbuster que eu amo, que eu falo pra todo mundo Já foi que assistir o novo? lógico, né? Tinha pelo trabalho e porque também eu quero assistir de novo agora sem estar com esse olhar de trabalho, mas eu gosto muito de drama, assim, né? Eu tenho alguns diretores que eu amo, que alguns já morreram e que eu revejo, que Truffaut, para mim é o grande cineasta. Eu sou apaixonado pelo Truffaut, o François Truffaut. Eu descobri o meu gosto de cinema através de obras dele. Então, quando eu era pequeno, né, muito tempo atrás, assisti os filmes e às vezes eu nem sabia por que eu estava gostando daquele filme, quem era aquele diretor, mas aquilo foi me transformando, foi me trazendo coisas novas, um novo Instigando. universo, um novo mundo se abria para mim. Adoro o Hitchcock, porque pelo lado dele do suspense, o cara que sabe mexer com a história, sabe? Então assim, eu não tenho preconceito com o filme. Eu tenho tesão pro cinema, entendeu? Então assim, Tudo que sai é gostoso de é ver. gostoso de ver. Acho que cada um tem claro, não estou falando desses trechos e tal, mas todo filme tem alguma coisa interessante para passar, tem uma fotografia muito bonita, uma história interessante, os atores são bons. Então assim, eu sou muito aberto para gostar. Eu vou muito sem escudos quando eu vou ver um filme, para eu poder me envolver com esse filme e Curtir etc. mesmo. Então, claro, tem Antonioni, tem o Walter Salles. Então, assim, tem filmes que, claro, eu vou com mais gana, né, assim, Que são de os seus querer gostar, preferidos. porque são os preferidos. Claro que às vezes tem decepções, não tem jeito, mas a minha meta é assim, meu intuito, meu grande tesão é o cinema. Então, assim, eu vou ver um filme, eu vou para me Curioso, transformar, né, pra sabe? fazer. Para aprender. E eu falo para meus alunos assim que as minhas aulas podem ser boas, podem ser ruins, não interessa, mas eu falo para eles, olha, vocês vão aprender muito mais indo ver um filme do que assistindo a minha aula. Então assim, eu acho que quando você assiste um filme, 2, 3, você vai vendo coisas Vai se diferentes, transformando. trazendo, você aprende muito mais. Claro, a aula é para orientar, para deixar o aluno um pouco mais aguçado com esse ou aquele olhar, mas ver filme você aprende. Muito legal.
Muito legal esse papo, não vou te prender mais Não, tanto. adorei, tô adorando. A NET Cultural agradece a sua participação. Obrigado, estou disponível quando vocês quiserem falar sobre outros assuntos A gente chama, distribuição com e certeza. exibição, que é um trabalho que eu também faço muito isso, sobre dar aula de cinema, enfim. Estou super aberto, queria agradecer vocês. A gente que Foi um agradece. prazer enorme. Papo super gostoso. Obrigada. Obrigado Até a a você. próxima. Até.